Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ler da parte B do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha aplicar essa palavra de vida aos nossos corações e que cada um de nós que recebê-la possa aplicá-la em sua própria vida, sobretudo naquelas dificuldades pelas quais muitos estão passando. Fala conosco no dia de hoje de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Todos que têm familiaridade com a palavra de Deus conhecem essa história, a história de Daniel, a história dos amigos de Daniel e tudo aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles. Quando olhamos para a fé ousada daqueles amigos de Daniel, coramos de vergonha por causa das nossas meninices espirituais e eclesiais contemporâneas. Perdão. A condição de vulnerabilidade daqueles jovens levados cativos e vivendo em Babilônia na condição de escravos, mesmo tendo do palácio uma posição, digamos assim, privilegiada, eles levavam a sério a sua fé. O texto aponta para algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês num primeiro momento. Primeira verdade: o orgulho do rei ao desejar ser adorado. Este tem sido o desejo de muitos ao longo da história. O Senhor resiste ao soberbo, mas concede sua graça ao humilde. Segunda verdade: a fidelidade dos amigos de Daniel ao Senhor. Importa agradar a Deus e não a homens. Terceira verdade: a firmeza da fé ousada daqueles homens, mesmo com prejuízo próprio. E quarta verdade: a revelação pública do livramento. Deus faz assim, Ele honra seus servos na hora da adversidade. Que nós possamos olhar para aquela situação e para tantas outras situações registradas na Bíblia Sagrada, com o propósito de edificar as nossas vidas ao longo dos séculos, durante o tempo de nossa peregrinação sobre esta terra. Paremos um pouco para refletir sobre aquele acontecimento. Qual seria a nossa desculpa se estivéssemos no lugar deles? O que faríamos? Correríamos o risco de perder a vida? Ou nos acomodaríamos à situação, adulando o rei Nabucodonosor e nos curvando perante a sua estátua? Eu acho que a resposta a essa pergunta nós temos visto através da vida de muitos que se dizem servos de Deus. Em segundo lugar, aqueles jovens cheios de Deus ousaram
creram e esperaram contra a esperança. Não levaram em conta a própria vida. Para eles importava mais agradar a Deus que a homens. O texto é minucioso, cheio de detalhes, e quase conseguimos ser transportados para aquele local. Aqueles homens sabiam que seriam vitoriosos, quer na vida, quer na morte. Contudo, nada era mais importante que agradar a Deus. Será que temos a consciência da verdadeira dimensão dessas palavras? Em terceiro lugar, aqui inevitavelmente paramos para fazer uma comparação entre aquela situação e as nossas lutas diárias e as lutas diárias de muitos servos de Deus no presente. Quantas concessões têm sido feitas para fugir das aflições? Quanta transigência com o fim de salvar a própria pele? O acontecimento que envolveu aqueles jovens hebreus nos faz parar para pensar que nem sempre somos ou seremos livrados das fornalhas ardentes para as quais somos enviados. Em quarto lugar, muitas vezes somos mandados para lá exatamente para que a nossa fé vá às últimas consequências. E não é para provar nada para Deus, mas para nós mesmos. E é só nos momentos finais que o Senhor entra em cena, enviando o seu anjo para nos livrar da fornalha. Isto nos faz lembrar a instrução do apóstolo Paulo acerca do sofrimento que enfrentamos por servirmos ao Cristo. Ele diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. 1 de Pedro 4, 12 a 14 e o versículo 19. A pergunta aqui é: por que cremos e ainda assim sofremos? Aqui somos instados pelo apóstolo Pedro a não estranhar o fogo ardente que surge em nosso meio com o propósito de nos provar. Se não há nenhuma dívida com homens como causa do nosso sofrimento, há uma razão da parte de Deus para que o experimentemos: a prova da nossa fé. Somos também exortados a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. E vamos combinar que cada um de nós carrega um tipo específico de cruz. Fomos capacitados pelo Santo Espírito para carregá-la até o fim. Aqui o texto fala do batismo de fogo. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Que ao contrário do que muitos pensam, não é grito ou histeria no meio da igreja, mas as provas pelas quais passamos. O Senhor Jesus é o que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, o fogo das provas. Sofrer direto ou indiretamente por amor a Cristo é privilégio, não castigo. Enfrentar esse tipo de sofrimento pressupõe uma preparação por parte do Espírito Santo. Do contrário, ninguém suportaria. E vamos combinar que o batismo de fogo tem sido uma realidade na vida de muitos servos de Deus. Mulheres de Deus, homens de Deus, muitas vezes idosos, que têm passado por estreitos estreitíssimos, mas que não negam a sua fé. Diz o apóstolo Pedro aos seus leitores:
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pratiquemos o bem. Clamemos ao Senhor para que resistamos ao fogo das provas pelas quais inevitavelmente passamos. O que é que essa breve mensagem nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, tenho feito o exercício de imaginar a cara de Jó, o servo sofredor, por exemplo, quando ouço que Deus preserva aqueles que lhe obedecem e cumpre seus mandamentos de livrá-los de passar pelas aflições da vida. Em segundo lugar, às vezes, precisamente por obedecermos, seremos atirados na fornalha. Com efeito, Deus é bom, Deus é fiel, apesar de nós, e providenciará o livramento de modo que possamos suportar. Seremos livrados, repito, quer na vida, quer na morte. E não tem sido poucos os servos de Deus martirizados em nosso tempo pelo simples fato de servir ao Cristo. Em países onde o cristianismo tem sido perseguido violentamente, esses homens e mulheres de Deus têm sido fiéis até o fim. Eles perseveram e não negam a sua fé. E por último, nem sempre seremos livrados do sofrimento, mas no sofrimento. E eu repito, seremos livrados quer na vida, quer na morte. E que nós possamos clamar ao Senhor por graça sobre graça, para fazermos a nossa travessia, completarmos a nossa travessia por essa terra de maneira vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe aquilo que nós necessitamos, sabe sobretudo os consertos que precisam ser feitos em cada um de nós. Que assim seja, e que nós possamos completar a jornada e guardar a fé, sem desistir nem envergonhar o Teu Evangelho. Visita quantos estão atravessando momentos difíceis, estreitos e estreitíssimos, e que muitas vezes acham que não vão suportar, mas que a Tua boa mão esteja sustentando a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus.